Valeu, obrigado, então, obrigado, pessoal, por terem vindo, nossos alunos aqui presentes, valeu, André, pelo convite, né, pela confiança de compor esse projeto interessante, né, para a gente desabafar um pouco, né. Então, Adorno, né, ele volta, acho que já, eu comecei a notar a partir de 2018, assim, uma mobilização bastante interessante em torno dele, e por algumas coisas que já vinham acontecendo também desde 2016, né? 2016 acho que é um ano bastante relevante, sobretudo nos Estados Unidos, que de volta, né, sobretudo a personalidade autoritária, né, que é aquela produção que ele tem lá com um grupo da Universidade de Berkeley, né, e que, no contexto, né, dessa emergência, dessa nossa nova realidade, ele se tornou assustadoramente atual. Como o André falou, né, conhecido por ter enfrentado, né, por ter vivido esse momento, né, ele nasce em 1903, né, morre em 1969, então ali ele vê todos esses acontecimentos importante, sofre com isso, e ele participa desse, né, desse instituto, né, que a gente conhece como o Instituto para a Pesquisa Social de Frankfurt, né, que é a sede, né, ele foi fundado em 1923 e existe até hoje, né, com a sede junto à Universidade de Frankfurt, e congregava esse grupo de pesquisadores, né, que eles tinham como intuito, né, principal, assim, a identificação, né, e tentar entender por que, né, que as previsões, né, por que as previsões de Marx não se confirmaram, né, porque o Marx tinha, né, ele trabalhava com essa noção de que o capitalismo ele chegaria a um momento de extrema contradição que levaria a uma ruptura e que ele precisaria ser implodido, enfim, né, precisaria acontecer uma revolução e essa revolução passaria por, né, necessariamente surgiria da classe trabalhadora, né, das classes do proletariado, não, e então necessariamente a gente teria esse processo de uma formação de uma consciência de classe que levaria, né, à revolução, enfim. Né? Então a gente tem esse quadro e esse quadro não se confirma. Né? A gente na época em que o instituto é fundado, a gente está nesse momento ali na Alemanha, né, que todas as condições materiais faziam crer que seria, que aconteceria alguma coisa, né, e, no entanto, isso não se confirmou. Então, a questão para o Instituto, né, é investigar, né, e responder uma pergunta que, na verdade, é uma pergunta muito antiga. Então, entender tentar responder uma pergunta que é uma pergunta muito antiga e que ela vem, recorre muito na obra do Adorno, né? Como uma pessoa age contra seus próprios interesses, né? Os seus próprios interesses racionais, né? Como alguém consegue aderir a um projeto nitidamente, né, suicida, né, e, e isso é naturalizado, né? Então, a tentativa de entender isso, né, faz com que a teoria crítica, né, que é essa
Teoria crítica, na verdade, a gente pode considerar qualquer coisa que seja crítica, né? Então, desde Marx, o Marx já fazia teoria crítica, mas para fins de comunicação, né, a gente sempre estabelece que a teoria crítica é a teoria que surge no entorno ali do Instituto, né? Tem o texto fundamental lá do Marcuse e do Horkheimer, né, que falam que falam em teoria crítica, mas ela pode ser muita coisa, né? No caso dessa tradição, né, ela nasce ali no contexto da escola de Frankfurt, e a gente tem e vai passando por gerações, né? Essa primeira geração da teoria crítica, né, que tem os membros mais conhecidos do Instituto, né, Marcuse, Horkheimer, Benjamin e Adorno, né, ela vai ser o contexto em que a gente vai trabalhar aqui. Depois tem os outros autores, agora está na, sei lá, quarta, quinta geração. Depois do Adorno, na verdade, eu não acompanho muito a tradição, né? Mas depois tem nomes como Habermas, Axel Honneth, Forst, enfim, tem pessoal bastante importante. Bom, então, no contexto da teoria crítica, né, dessa primeira formação, então, essas pesquisas, né, que eles vão levar a cabo no Instituto, elas estão interessadas nesse fenômeno, né, e eles vão estudar, começar a estudar a ascensão do fascismo, vão começar a estudar o antissemitismo, né, são vários projetos conduzidos que têm um material enorme para consulta, né, e que eles se concentraram em alguns estudos que ficaram bastante conhecidos, por exemplo, como estudos sobre preconceito, estudos sobre autoridade e família, né? Estudos sobre autoridade e família é um composto, por exemplo, né, um composto quando o Instituto já estava nos Estados Unidos, né, já no contexto quando eles tinham saído da Alemanha, é ali onde vai surgir o primeiro deles, que é, né, desse projeto, que é a personalidade autoritária, né, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né. E o que caracteriza a pesquisa desse pessoal é uma empresa, de certa forma, quixotesca, né, pelo menos na época era vista dessa forma, que era a ideia de conciliar Marx e Freud, né? Então, essa é a coisa que distingue bastante e que caracteriza a produção, né, do Instituto, né, é essa união entre esses dois pensadores, porque chegou à conclusão de que não bastava, né, só a teoria marxista não daria conta, né, de explicar esses fenômenos de adesão, eles tinham que buscar uma origem mais profunda, então eles partiram, né, para trazer, né, a psicanálise, a psicologia para dentro do Instituto e conduzir esses estudos, né. Ia dizer alguma coisa? Abri um microfone. Tranquilo, não. Não, tá? Um pouquinho, deixa eu... o nome aqui. Então, assim, bom, eu fugi um pouco do Adorno aqui, né, que eu falei que ele nasceu em 1903, né, e passou por esse exílio, um judeu, né, nascido na Alemanha. Ele estudou filosofia, estudou psicologia, estudou musicologia, foi compositor, era pianista, né, então ele teve, a vida dele foi sempre muito ligada à cultura, e ele tem, a filosofia dele se caracteriza por trazer, reunir bastante essas áreas, né? A arte reunia a sociologia, a psicologia, enfim, a produção dele está muito informada por todos essas áreas do conhecimento que ele, né, não via sentido em tomar como diferentes, né? Ele via tudo como, né,
não via diferença entre filosofia e teoria social, por exemplo, né? Então esse é o Adorno, né? Então ele se junta ao instituto nos Estados Unidos, e isso já não, desculpa, acho que na Inglaterra ele já está fazendo parte, né? Mas aí já no contexto quando ele sai da Alemanha, né? Então a partir de 34 ele vai para a Inglaterra, ele continua visitando a Alemanha até 37, e em 38 ele vai para os Estados Unidos, e ali ele vai começar a colaboração mais próxima com o Horkheimer, né? Ali eles vão produzir a dialética do esclarecimento, né? Ele vai ficar lá de 38 ele vai ficar até 49, quando ele volta para a Alemanha e fica até a morte em 69, né? Então, eu fiz essa introdução, mas, na verdade, o que eu vou começar a minha exposição aqui para falar, né, vamos tentar ver o que ele tem a nos dizer hoje, mas vamos explorar um pouquinho o que é, né, o conceito, né, o que seria o fascismo, né? A discussão hoje está girando muito em torno da questão de se é adequado definir tal ou qual fenômeno como fascista, né, tal regime, tal ideologia, porque elas seriam diferentes, né, daquilo que ocorreu, seriam diferentes do fascismo clássico, né, que é chamado, que é aquele que ocorreu na Itália. Então tem uma série de disputa de narrativas e de hegemonia que acabam deixando essa discussão bastante complexa, né? Mas, no fim, pelo que eu fui tateando aí, procurando, o que prevalece, o que tem prevalecido é a concepção do fascismo genérico, né? Que é a gente procurar identificar esses elementos comuns que permitam que a gente aponte, né, com uma boa margem de acerto, que se trata, né, de uma reemergência desses fenômenos tal como se deram, né, porque apresenta diversas características em comum e seria, né, contraproducente, né, não nomear dessa forma, né? Fora que tem também, né, a questão de que sempre tem um interesse por trás, né, do discurso que quer afastar, né, essa denominação. O problema, eu acho, que vai ser quando não quiserem mais afastar a denominação e se nomearem realmente como fascistas, né? E aí eu estava falando agora há pouco com o André, né, que a pesquisa acabou me levando longe e eu fiquei um pouco assustado, né, e resolvi cortar bastante daquilo que eu tinha encontrado e me concentrar assim só em algumas poucas anotações que eu fiz, e que do trabalho do Leandro Konder. O Leandro Konder tem um clássico, né, que chama Introdução ao Fascismo, que é um livro super interessante, e eu tomei ele como base aqui só para fazer traçar alguns pontos que ele traz e depois colocar um conceito para a gente ficar aqui como um conceito de trabalho para o resto da exposição, né? E assim, a questão é que o fascismo tem uma característica que torna ele particularmente difícil de se definir, né, que ser uma ideologia essencialmente pragmática, né, um pragmatismo radical nesse ponto, né, e nesse sentido ela se molda a qualquer teoria, né? Então ele tem essa capacidade de se justificar, né, porque a essência da coisa é realmente vazia, né? Então, mas apesar disso, ainda
permanece uma certa necessidade, segundo o que o Leandro identifica, né, no caso de ter algum um princípio que justifique, né, a ideologia de alguma forma, né? E esse princípio o que ele identifica ali com Mussolini, isso é dado histórico, né, é a exaltação da pátria. Ele toma a pátria, ele como parte do processo da construção teórica dele, né, ele ele vê a necessidade de um princípio de identidade. Claro que isso aí tem bastante a ver com a própria situação da Itália, né, depois da Primeira Guerra, o atraso da Itália em relação aos outros países na partilha, né, das colônias e tudo, tem uma série de questões que deixavam a Itália bastante permeável a esse discurso, né? E eu acho que aí tem um certo processo que é histórico, e ele vai né, e as coisas fecham, enfim. Então, assim, André, no fim das contas eu vou ler bastante, tá? Não era um pouco muito a ideia, mas eu vou fazer ler algumas colocações aqui que eu tirei do Conda, né? E vamos seguindo. Então, para Mussolini, ele diz assim que o que era importante é tentar naturalizar a luta de classes. O Mussolini ele era membro do Partido Socialista, ele foi expulso, né, por certas posturas dele, né, e ele conhecia muito bem aquilo que ele deveria enfrentar, né. Então ele tem como princípio, né, o Leandro Konder vai fazendo vários pontos aqui para definir, depois dar uma definição do conceito, ele vai colocando várias questões, e esse é um desses, né, naturalizar a luta de classes, né, quer dizer, trazer a ideia de que aquilo que ocorre é natural e a gente precisa trabalhar com essa realidade e, né, tentar ser eficiente e controlar essa situação, né? Mais ou menos o princípio da direita, né? Que a diferença aqui entre direita e esquerda é interessante, a gente vê para além da questão mercado, né? Quando a gente pensa em direita como aquela que naturaliza a desigualdade e busca uma sociedade eficiente para uma posterior possível distribuição da riqueza, e a gente vê a esquerda como aquele lado que busca sempre a igualdade, né? Então a gente tem aqui um bom guia, né, para entender como as coisas estão sendo desenvolvidas, né? Então, assim, naturalizar a luta de classes, torná-la uma realidade insuperável. O que era preciso fazer era discipliná-la. E o único agente possível dessa ação disciplinadora teria de ser uma elite de novo tipo, enérgica e disposta a tudo, né? No contexto do fascismo, a teoria perde a capacidade de criticar a prática, passando a existir numa forma meramente instrumental, em seu papel de legitimadora das ações necessárias segundo o gosto do fascista. Mussolini, no entanto, ele percebe que, apesar de tudo, é necessário um princípio de engajamento, e aí vem a questão da pátria, né? Esse princípio de identidade, o valor supremo, um mito necessário é a pátria. Ele forja uma nação, uma unidade fictícia e idealizada, e a apresenta como uma nação proletária, explorada por outras nações, acusando seus ex-companheiros socialistas de se utilizarem do proletariado para enfraquecerem o país em proveito dos inimigos do país. Então, ele cria uma fórmula que opera a absorção do social ao nacional, fórmula essa que seria replicada internacionalmente, notavelmente por Hitler, que radicaliza essa noção quando ele identifica nacional e social. Então, a gente tem todos esses princípios articulados aqui. Nesse contexto,
os trabalhadores são instados a ver seus compatriotas, como capitalistas, não como beneficiários de um sistema de exploração e acumulação, mas como compatriotas, né, colegas em vias de proletarização, vítimas de uma exploração internacional. Esse cenário de construção de mitos é expressivo de uma diferença essencial entre os nacionalismos fabricados na Alemanha e na Itália e o das nações submetidas de fato à exploração colonial. Nessas últimas, os movimentos surgem de demandas de povos efetivamente explorados, numa dinâmica que se articula de baixo para cima. No caso fascista, ao contrário, como tudo é baseado numa mentira, é necessária a criação do mito e a manipulação constante das massas via uma política de gestão de crises permanentes. Então, aqui a gente vai entender, né, como surge todo esse discurso de ameaça, né, aí ameaça, seja lá do que for, né, de estrangeiros, comunistas, gays, enfim, né, agora até satanistas, né. É necessário mobilizar o medo e os sentimentos de pertença na população, o que leva à criação de inimigos externos ou internos que estão sempre a um passo da tomada do poder. É nesse contexto que surgem as manifestações racistas e de ojeriza estrangeiros, por exemplo, pois aqui é necessário compor um cenário em que a nação está sendo constantemente ameaçada por valores externos. E a questão, uma outra questão importante que o Leandro Conder destaca, e que vai ser uma preocupação bastante conhecida do Adorno, né, é a propaganda. Né? Aqui a gente tem uma grande diferença, porque a propaganda, né, naquele momento, ela vai ser uma, eu acho, a arma que vai, né, fazer toda a diferença. Né? Então, a gente pode lembrar, na Alemanha, por exemplo, o Hitler, né, mandando fabricar em rádios, né, em massa a preço baixíssimo para distribuir para a população, né, distribuir ou vender a preço muito baixo para poder entrar, porque eles já entendiam, né, já conseguiam perceber como isso seria decisivo, né, para conseguir mobilizar a massa. Né? Então, assim, e aí a gente chega aqui no... Eu fiz uma resenhazinha aqui, né, até o momento que o Conder vai definir, né, e ele arrisca uma definição do fascismo, e aí ele diz o seguinte: o fascismo é uma tendência que surge na fase imperialista do capitalismo, que procura se fortalecer nas condições de implantação do capitalismo monopolista de Estado, exprimindo-se através de uma política favorável à crescente concentração do capital. É um movimento político de conteúdo social conservador que se disfarça sob uma máscara modernizadora, guiado pela ideologia de um pragmatismo radical, servindo-se de mitos irracionalistas e conciliando-os com os procedimentos racionalistas formais de tipo manipulatório. O fascismo é um movimento chauvinista, antiliberal, antidemocrático, antissocialista e antioperário. Seu crescimento num país pressupõe condições históricas especiais, pressupõe uma preparação reacionária que tenha sido capaz de minar as bases das forças potencialmente antifascistas, enfraquecendo-lhes a influência junto às massas. E pressupõe também as condições da chamada sociedade de massas de consumo dirigido, bem como a existência nele de um certo nível de fusão do capital bancário com o capital industrial, isso é, a existência do capital financeiro. Então, esse é o resumo aqui da ópera, né, do conceito que o Leandro Conder nos traz, e eu acho que é satisfatório, porque a gente consegue perceber muitas ressonâncias, né, com o nosso momento, com vários momentos, enfim, eu acho que dá para a gente trabalhar a partir daqui. Gente, alguma pergunta, algum xingamento, alguma questão, comentário? Tá ótimo, isso tá indo muito bem. E de fato, como você falou, assim, a descrição do Leandro Conder é perfeita para a gente. A gente vai, assim, né, acertando, assim,
ligando os pontos, né? Fazendo um ligar-pontos aí que não tem dúvida, não tem como a gente fugir dessa narrativa de que a gente está vivendo, em muitas medidas, exatamente tudo isso aí, né? Exato. Bom. Gente, eu vou passar, então, para o... Vamos voltar para o Adorno. Aqui tem, então, essa questão do fascismo genérico, né, que eu tinha falado antes, só para deixar definir aqui qual é a noção que a gente vai, então, trabalhar, né. E aqui eu tive uma fala interessante do Safato, né, do Vladimir Safato. Ele diz assim, o fascismo deve ser visto como um fenômeno estrutural às democracias liberais burguesas e que, portanto, tem condições de reemergência. Assim, é uma trivialidade observar que o que ocorre hoje não é o mesmo que ocorreu nas décadas de 20 e 30, dado que nenhum fenômeno social ocorre da mesma maneira ao longo da história. Isso aqui eu vou assistir uma palestra dele, e é bem nesse espírito, né? Uma questão que vai ficar, que eu espero, né, que fique bem clara aqui, né, quando a gente falar do Adorno, é justamente como o próprio conteúdo da filosofia dele permite a gente inferir, né, esses fenômenos como fenômenos estruturantes. Ele sempre entendia as coisas nessa relação dialética e que as emergências elas se davam porque existiam as condições para, né? Então aqui vai ficar, eu vou trazer alguma fala sobre a personalidade autoritária e sobre os textos que vêm depois, né? Particularmente dois, né? Que vêm junto, né? E ali a gente já tem elementos suficientes para entender como é que vai ser, como é que vai funcionar para ele essa questão, né? Eu só queria, então, ler antes duas citações dele, né, que eu acho que elas são, vão dar, assim, numa nossa, praticamente tudo aquilo que a gente vai tirar a partir daqui, né? A primeira é de um texto chamado O que significa elaborar o passado, né, que é uma conferência, uma fala dele, que eu agora não vou lembrar em que ano isso aconteceu, acho que foi 51, 50, enfim, não lembro a data, mas é uma conferência bem interessante, em que depois, né, ele de volta à Alemanha, ele está falando ali sobre a forma como a Alemanha, né, elaborou o passado nazista, né? Então esse é um texto assim que é fundamental para a gente perceber, entender, né, no caso do nosso trabalho, né, André, a ética, né, em Adorno. Eu acho que esse é um texto muito importante. Então, ele diz assim: considero a sobrevivência do nacionalsocialismo na democracia como potencialmente mais ameaçadora que a sobrevivência das tendências fascistas contra a democracia. Que o fascismo sobreviva, que a tão invocada elaboração do passado tenha sido até então um fracasso e degenerado em sua própria caricatura, um esquecimento frio e vazio, deve-se ao fato de que as condições objetivas que engendraram o fascismo ainda existem. Então, esse primeiro momento é bem interessante, porque ele está vendo, né, ele está falando aqui dessa experiência da restauração alemã, né, em que o que se viu foi que pouca coisa mudou, né, porque o país, para se reerguer, para conseguir seguir em frente, eles tiveram que ignorar o passado, quer dizer, pôr uma pedra no passado e dizer que aquilo estava superado e que eles precisavam seguir em frente. Eles não tinham escolha, né, como diz a Tati, né, depois.
Então, eles não tinham escolha a não ser, né, seguir em frente e nesse processo, né, todo aquele trabalho que o Adorno, né, está falando aqui, está teorizando sobre a elaboração do passado, sobre a construção de uma memória para que nada ocorra como ocorreu, né, ele é tratado de uma forma bastante desleixada, né, e isso toca muito ele, né, então a gente vê que as intervenções dele são bastante, talvez até desesperadas nesse sentido, né, de tentar, né, do apelo para essa memória e que de acordo com o próprio pensamento dele, né, ele é uma condição indispensável para a mudança, né. A outra citação é de um curso, né, que se chama Introdução à Sociologia. Aqui no final de uma aula, que eu agora não me lembro qual é, ele diz o seguinte: vivemos numa totalidade que reúne os homens entre si unicamente graças à sua alienação. Quando lhes afirmei que a sociedade vigente é mediada apenas pela individuação, há nisso, inclusive, o sentido crítico de que, através do princípio de individuação, ou seja, através do fato de que nas formas sociais em vigor os homens individuais procuram o lucro, procuram a sua vantagem pessoal, há nisso o sentido crítico de que, precisamente através dessa insistência no princípio de individuação, o todo se conserva vivo e se reproduz, sob gemidos e suspiros, à custa de inomináveis sacrifícios. Justamente porque o todo ou a totalidade da sociedade se mantém vivos, não em decorrência da solidariedade a partir de um sujeito social coletivo, mas apenas através dos interesses antagonistas dos homens, por isso se introduz de modo constituinte nessa sociedade da troca racional, a partir de sua raiz, um momento de irracionalidade, que a todo momento ameaça explodi-lo. E esse outro momento aqui, ele é interessante, né, porque ele, nessa segunda citação, né, o que ele tem, né, em mente, né, a formação do indivíduo na sociedade capitalista e como ele entende essa própria formação, né, como um processo de crise permanente, né, onde a solidariedade é a formação de um coletivo, né, politizado, ela estaria, né, por isso, bloqueada. Então, a gente tem simplesmente uma união de indivíduos antagonistas, né, e justamente isso, e aqui está a contradição, que ela é, né, insuperável, né, justamente isso que faz com que ela funcione, né. Então, ela trabalha, opera a partir dessa contradição, e nesse contexto, né, tu não tem nenhuma abertura para que haja solidariedade. Solidariedade vai ser uma palavra bastante importante, né, na percepção dele sobre possíveis mudanças ou impossíveis, né. E aqui, gente, eu tenho a minha questão. Então, quando o André sugeriu o tema aqui para mim do fascismo, né, de fazer essa ponte, eu pensei já direto no artigo que eu escrevi ali, que o nosso grupo de estudos publicou, né, com o pessoal do Observatório do Direito e tal. E ali eu tinha a ideia, né, de focar, né, esse artigo ele focava mais no preconceito, né, e na relação do preconceito com a razão instrumental, entendendo como ele surge nesse contexto, né. Então, ali era tratar, o que eu queria tratar o Adorno como um autor, né, que ele se mantém sempre numa perspectiva anticapitalista. É isso que eu trago como, para mim, a principal
contribuição e, para mim, a principal elemento a ser atualizado da filosofia dele, né? Apesar de muitas vezes a gente vê ele, né, caracterizado como social-democrata, liberal e até reacionário, né? Mas a gente vê na filosofia dele um ponto que está sempre presente, né? E esse é o anticapitalismo, né? A partir do diagnóstico, ele sempre tem a noção, né? A noção o imperativo de que sem uma mudança fundamental nessa estrutura, não há como mudar a realidade. Então, por isso que ele soa muito pessimista, né? Porque justamente ele traz essa realidade em que é impossível viver uma vida correta no mundo falso. Então, a obra dele, ela, inclusive a dialética negativa é isso, a dialética negativa, o último grande projeto dele, ela se coloca como uma ontologia desse estado falso, né? E contra essa ontologia a necessária abertura e o foco na contradição e na exposição da contradição da sociedade, da realidade, enfim, como um elemento essencial e que chama atenção para a mudança, né, dessa mesma sociedade. Então, ali eu trabalhei nisso, né? Então, o contato que eu fiz, né, o ponto de contato com a atualidade ali naquele momento que eu estava escrevendo era, né, além dessa perturbadora atualidade ali dos estudos como uma personalidade autoritária, no caso, né, que começou a ser bastante falado. A ideia era relacionar a filosofia dele com pautas essencialmente anticapitalistas, né, sobretudo de movimentos antirracistas e feministas, né, que eu trouxe ali no artigo com algumas relações com teorias do racismo e sobretudo, a teoria da reprodução social. E a forma como o Adorno entende, então, essa relação entre sociologia e psicologia, né, ela expressa, né, a dialética entre indivíduo e sociedade como estruturante da subjetividade, né? E ela é, ao mesmo tempo, uma expressão dessa mesma sociedade, né? Então, aqui ela para mim, é um ponto-chave, né, para que a gente entenda ele como um autor essencialmente anticapitalista, né, porque a ideia é sempre pôr a nu, né, esses modos de afirmação do status quo, insistindo, né, que o que permite, né, e ver que o que permite que as misérias e injustiças, né, são essas condições objetivas da sociedade, né, como ele estava dizendo naquela citação. Gente, comentários, perguntas, até aqui, tudo tranquilo? Vou tomar uma vinha. Tranquilo. Tem me falado no áudio assim de propor assim que a gente pudesse fazer intervenções assim no meio do teu falo. Sim, sim. Tu prefere? Não, por mim, Para pode ficar à ser. vontade. Pessoal, quem quiser perguntar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Tá. Né? Para que não seja né, a aula ao estilo antigo, né, sobretudo desse espaço aqui. Né? Então deixa assim, eu não quero te atrapalhar a tua dinâmica, né? A gente sempre tem assim, pensa uma certa dinâmica que vai falar, mas assim, me incomoda um pouco em Adorno uma certa obsessão que ele tem com o conceito de racionalidade, né? Com a positividade que ele supõe que tenha o conceito de racionalidade, onde ele faz
coloca a irracionalidade dentro de uma relação com a racionalidade que fica assim uma coisa assim muito estanque e assim eu queria ouvir um pouco de ti se isso não te incomoda, porque ao mesmo tempo a gente tem todas essas estruturas fascistoides, né, que a gente vive, né, a razão neoliberal com todo o arsenal aí de situações e circunstâncias, né, que criam esse mundo que a gente está vivendo, né, que eu não tenho a menor dúvida de que tem muito a ver com o fascismo, conforme a tua própria descrição, né, agora há pouco, e a racionalidade, né, isso é que me incomoda, né, tem uma, né, você tem aí uma crença excessiva na razão, tu diz? a razão, entende, né, eu digo assim, onde é que Adorno tira tanto otimismo assim nessa ideia de razão, né? Ele é bastante iluminista, né? Hã? Ele é bastante iluminista, né, nesse sentido. Pois é. Mas é que assim, isso é histórico, né? Ele tem isso em mente, que ele não, como é que é o termo, né? Não hipostasia a razão como, né, permanente, né? Ele sempre vê as coisas num processo contingente, né? E, sobretudo, o que é importante é a dialética e o sentido do não idêntico aqui, né? Ele deixa sempre as coisas em aberto, né? Então, a razão ela não vai ser, né? Até porque a razão para Adorno ela está essencialmente permeada pela própria, né, pela corporalidade, né? Ele está naquela perspectiva que se opõe à, à virada kantiana, né? A questão dele é com o objeto, não é com o sujeito, é se voltar para o objeto. Então, e aí nesse sentido, eu acho que ele tem uma abertura, né, muito grande. Mas eu entendo o que tu está dizendo, assim, né? Tem vários momentos em que parece que esse próprio momento que eu falei lá no início dessa pergunta fundamental, né, de que como alguém age contra a razão, né, ele é estranho, né? Porque se a gente for pensar nesses termos, a gente vai, pô, né, a gente estamos acreditando agora mas eu acho que ele não deixa de lado, mas ele também não embarca totalmente nisso, né? Sempre tem uma abertura, e que vem necessariamente desse princípio do não idêntico, né? De que existe uma dinâmica, e também tem bastante de um caráter descritivo aqui. Eu acho que não tem um juízo propriamente a respeito disso, né? Tem mais a questão da análise e da crítica, né? Então, uma crítica de acordo com aquilo que poderia ser, como é o princípio da teoria crítica, né? A gente analisa a realidade, né, como ela é, com vistas naquilo que ela deveria ser, né, com vistas à emancipação. Então, é nesse ponto que... Mas ele está sempre permeado pela visão de que a gente deve se voltar para o objeto, de que a gente não pode parar no pensamento da identidade, né? Eu acho que tem isso. Mas é uma questão interessante, né? Porque realmente parece em vários momentos que vai dar nisso, né? Bem, então, seguindo aqui, eu chego na personalidade autoritária, né? Eu falei que eu ia comentar. Essa pesquisa, é isso que vem causando tanto, né? Tem muitos autores retomando esse estudo, não muito aqui no Brasil, mas
sobretudo nos Estados Unidos, depois de 2016, tem muita pesquisa retomando nesses insights da personalidade autoritária. E ela foi uma pesquisa que foi patrocinada pelo Comitê Judeu-Americano, né, e na época em que ela foi conduzida, né, então, os Estados Unidos passavam por um processo bastante complicado em relação ao antissemitismo, a experiência da guerra estava bastante presente, então essa associação ela tinha esse estudo ele faz parte desse projeto, como eu tinha falado, e ele tem uma função, né, que ele seria, aliás, eu não sei como ficou isso, né, parece que não deu muita coisa, mas a ideia era trazer essas descobertas, esses insights dessa pesquisa como um material para a formação de políticas públicas de educação e tudo, para que se impedisse, né, a disseminação do antissemitismo e tudo. Então, ela acontece nesse contexto, né, o Adorno, né, então ele faz parte do grupo, né, junto com outros pesquisadores da Universidade de Berkeley, né, então, e eles formulam esse estudo, né, que tinha a ideia, né, era identificar o indivíduo, né, o indivíduo potencialmente fascista, né, aquela pessoa que seria suscetível, permeável à propaganda antidemocrática. Essa era a função aqui do estudo. Então, ele é conduzido por meio de questionários, entrevistas, né, então tinham algumas divisões em questões factuais, né, escalas de opinião, e daqui surge, né, aquela famosa escala F, né, que é a chamada escala fascismo, né, que ela tinha essa intenção de medir, né, a ideia, né, era identificar esses indivíduos né, classificar, né, o estranho que isso possa parecer para o Adorno, sobretudo em vista do que eu acabei de dizer, né, mas ali era classificar o indivíduo potencialmente fascista. Mas tem algumas questões aqui que depois vão entrar no texto que se segue a isso, que eles vão problematizar um pouco essas primeiras impressões, né? Então esse estudo ele tem, né, tem uma parte interessante aqui que só um minuto, eu deixei aqui marcado para ler direto no livro aqui. Aqui a introdução tem uma descrição interessante aqui do indivíduo, né, que eles encontram. Eu vou ler, eu acho que vai ficar meio truncado aqui, eu vou ler direto do inglês, tá? Esse livro é sobre discriminação social, mas seu propósito não é simplesmente acrescentar alguns achados empíricos a um corpo de informação já existente. O tema central da obra é um relativamente novo conceito, o surgimento de um espécime antropológico que nós chamamos o tipo autoritário de homem. Em contraste com o fanático antigo, ele parece combinar as ideias e habilidades que são típicas de uma sociedade altamente industrializada com crenças irracionais e antirracionais. Ele é, ao mesmo tempo, esclarecido e supersticioso, orgulhoso de uma individualidade orgulhoso de ser um individualista e em constante medo de não ser como os outros. Zeloso de sua independência e inclinado a submeter cegamente
ao poder e à autoridade. Então, aqui é uma descrição bastante sucinta aqui, mas que já dá para a gente perceber várias características, né, que a gente reconhece. Né? Então, e essa escala F, né, ela tem alguns pontos aqui que são interessantes, que os indivíduos marcavam um score bastante alto nessas questões aqui. São 11 pontos que resumem, né, dão bastante características. Eu vou ler só os nomes e aqui algum textinho sobre eles, mas não muito, porque senão fica muito demorado. Então, primeiro, convencionalismo, né, característica, né, dessa personalidade. Convencionalismo, adesão rígida aos valores convencionais de classe média. Submissão autoritária, atitude submissa e acrítica em relação às autoridades morais idealizadas pelo círculo interno. Agressão autoritária, tendência a estar vigilante, condenar, rejeitar e punir pessoas que violam valores convencionais. Anti-intracepção, oposição à mentalidade sensível, subjetiva e imaginativa. Superstição e estereotipia, a crença em determinantes místicos do destino do indivíduo, a disposição em pensar em categorias rígidas, sobre categorias rígidas. Poder e dureza, dureza que eu traduzi mais ou menos o que seria um valentão, né? Preocupação com as dimensões de dominação-submissão, forte-fraco, líder-seguidor, identificação com figuras de poder, exagero de atributos convencionalizados do ego, afirmação exagerada da força e da dureza. Destrutividade e cinismo, hostilidade generalizada e vilipêndio do humano. Projetividade, disposição a acreditar que no mundo ocorrem coisas perigosas e incontroláveis. Projeção para fora de si de impulsos emocionais inconscientes. E uma preocupação, por último, né, uma preocupação exagerada com a conduta sexual, entenda-se, né, a conduta sexual dos outros. Né. E aqui são né, características que a gente desenvolvendo isso aqui, ou mesmo só nesses pequenos enunciados a gente já vê, né, lembra de muita coisa. Diga, André. Não, é irresistível, né, a gente sair fazendo essas classificações e, ao mesmo tempo, é um pouco estranho, porque, em vista de toda a crítica ao identitarismo, né, que está no pensamento de Adorno, né, mas quando você descreve assim, a personalidade fascista, ponto por ponto, a gente vai... isso vai servindo para uma teoria muito atual do Brasil, né, do nosso momento, né? Uhum. É muito isso, né? É muito isso, né? Não para você cercar a pessoa dentro de um quadrado, dentro de um contorno, né, identitário, mas acho que não tem como a gente escapar de né, desses apontamentos aí, né? Olha, isso se repete, isso vai se repetindo, né? Mas aí, então, André, é justamente esse o ponto. Então, agora, como eu disse que ia ficar mais claro depois, eu espero, né? Que é o seguinte, a gente tem esse elemento bastante positivista da pesquisa, que é imediatamente criticado e, sobretudo, né, o Adorno, né, incorrendo nisso. Mas a questão é que esses tipos, e assim, aí tem algumas interpretações que consideram que isso está presente já na própria personalidade autoritária, se nós debulharmos com bastante atenção o livro, coisa que eu não fiz, porque o livro tem quase 1000 páginas, né, e eu li bastante superficialmente, né, mas não sou um estudioso dessa parte do pensamento do Adorno, mas o que é a questão aqui, né? É que a questão aqui não é a gente tipificar e classificar pessoas, né?
é sim o que essas ocorrências, né, o que isso nos diz sobre a realidade, sobre a sociedade. Então, a questão é a gente ver isso aqui como manifestação da estrutura, né, de manifestação de como a sociedade é estruturante. E aí, voltando, né, na fala do Safato, lá, né, ele é estruturante, tanto o fascismo, o racismo, eles são estruturantes da sociedade capitalista, e essa aqui é uma manifestação de como isso opera, né? Então, o que está aqui não é o sujeito congelado, né? Não é uma personalidade, é uma manifestação da realidade, lida, né, nas manifestações dessas pessoas, né, desses sujeitos da pesquisa. Né? E, para mim, isso fica mais claro quando a gente lê um texto que não foi publicado, né? Eu sei que a Unesp publicou, eu acho que foi esse ano, neste ano ou no ano passado, a personalidade autoritária, né? Eu não comprei, não tenho o livro, não sei. Geralmente tem um ensaio introdutório grande que explica muita coisa, e eu espero, eu não conheço ainda a tradução, eu espero que esse texto tenha sido publicado, que é se chama Remarks, né? Que é Observações à Personalidade Autoritária, que ele ficou, ele não foi publicado como um estudo, mas ele está, eu acessei ele no arquivo Horkheimer, não sei por que não está no arquivo Radon, mas no arquivo Horkheimer a gente tem acesso a esse texto, né? Então, são essas observações, essas considerações que ele faz à pesquisa, mas que não entraram a gente vai entendendo, né, o porquê, porque começa a aparecer bastante o Adorno, começa a aparecer bastante a teoria crítica, começa a aparecer bastante essa noção de que a sociologia e psicologia são inseparáveis, né, e de que o estudo está muito focado na parte psicológica, né? Então, e ele traz todos esses elementos vem essa teoria da formação do sujeito, né, e dessas manifestações intimamente ligadas com a personalidade formada na sociedade, né, mediada pela sociedade. Então, isso aqui fica um pouco mais complicado do que as críticas que apareceram, né, ao texto, que foram bastante nesse sentido, né, de questionar, né, o aspecto classificatório. Então, e aí, nesse texto, ele... um pouquinho. Cadê? Assim, ó. Estamos convencidos... aqui ele está escrevendo pensando que ele vai ser publicado, tá? Estamos convencidos de que a principal fonte do preconceito deve ser buscada em fatores sociais, os quais são incomparavelmente mais fortes do que a psique de qualquer indivíduo envolvido. Essa premissa é corroborada pelos resultados do próprio estudo, na medida em que este mostrou que a conformidade a valores implicitamente promovidos pelo espírito objetivo da sociedade americana atual é um dos maiores traços de nossos sujeitos com maiores pontuações. Né? Quer dizer, os sujeitos eles estão ali reverberando aquilo que é o valor, que é o espírito, como coloca, né, o espírito objetivo da sociedade americana da época. Né? Então, aqui está tem essa diferença, né? E então ele daqui que vem, né, ele resiste a essa tentativa de isolar uma personalidade autoritária específica, né, concluindo que o antissemitismo, o fascismo e o autoritarismo eles se devem à estrutura total da sociedade, né? E assim, né, esses indivíduos com maior pontuação no estudo, eles não poderiam ser vistos como casos isolados, né, mas eles são, e aí é que começa a ficar bastante maluco, né? Eles são exemplares paradigmáticos das novas tendências, né? E eles são mais verdadeiros de acordo com a nova economia social que os indivíduos com baixa pontuação. Eles se adequam de forma mais plena à sociedade.
né? O que basicamente significa para ele que o indivíduo autoritário é o novo normal. Então, e aí ele vai longe aqui, né? Ele diz que o que as pessoas sentem, querem e fazem não são mais suficientes para descrever os fenômenos psicológicos individuais. Eu não estou citando ele. Que medo que eu senti agora. Eu senti um frio na espinha quando tu falou. Novo normal. Calma que ainda tem mais um. Vai ficar pior aí. O que as pessoas sentem, querem e fazem não são mais suficientes para descrever fenômenos psicológicos individuais. O que o Adorno está tentando dizer, chegando perto de dizer, numa intuição que hoje pode ser considerada como plenamente acertada, pelo menos na minha opinião, né, que a nova era será caracterizada como behaviorista. Aí pensem na Cambridge Analytica, né, e as eleições americanas. Ou seja, o homem agora pode realmente ser visto como um feixe de reflexos condicionados, ou pelo menos potencialmente isso, né? Hoje, né, o Adorno explica, os homens tendem a se transformar em agências sociais e a perder as qualidades de independência e resistência que costumavam definir o velho conceito do indivíduo. A dicotomia tradicional entre forças objetivas e individuais que nós mantínhamos como premissa metodológica, elas perdem assim algo da sua substância. Então aqui o que ele está dizendo, né, é que a psicologia do antissemita, ela basicamente marca o fim da própria psicologia. Os indivíduos de baixa pontuação na pesquisa seriam espécimes de uma sociedade que está em vias de extinção. Os indivíduos de baixa pontuação seriam os que não são considerados autoritários. Aliás, a questão ali é autoritária, né? Sempre, só lembrando isso, né? Um indivíduo autoritário, ele é potencialmente, né, mais suscetível à propaganda antidemocrática, mas ele não é exatamente um fascista, né? Ele é um potencial fascista. E aí, pessoal, nós vamos... esse texto, né, então, as observações não publicadas, elas nos deixam... esse texto nos deixa nessa situação, né? A gente tem aqui um ponto a favor do Adorno, porque ainda é ele, né? Ele só não apareceu ali na sua plena graça naquele estudo, embora tenha interpretações que digam que é possível fazer essa leitura já na personalidade autoritária, mas eu, como não sou um estudioso do livro, não sei sobre isso, né? Eu só me dei conta dessas coisas quando eu fui ler esse texto aqui, né? E aí, surgiu o Adorno aqui, tá ele, né? Foi com essa impressão. Depois disso, logo depois da personalidade autoritária, então a gente vê, eu acho que o texto mais conhecido dele né, sobre a teoria freudiana e o modelo da propaganda fascista. E eu tinha comentado isso, né, falando do Kondner lá, né, sobre o quanto ele coloca um peso na questão propaganda, né, e o Adorno, ele está aqui também nesse contexto, né, ele se queixa que em alguns pontos desse texto, do Observações lá, que eles ficaram bastante no campo das reações dos sujeitos e não focaram muito no estímulo. E o estímulo, que é a propaganda, né, aqui vai aparecer. Então, esse texto ele vem basicamente como um adendo, né, à personalidade autoritária. Por isso que, de certa forma, não dá para ter dúvida, né, de que ele está aqui ainda. Então, e esse outro texto, ele está em parceria com Horkheimer, né, se não me engano, resultado de uma pesquisa com Horkheimer,
que eles analisam os agitadores fascistas, né, americanos, sobretudo pastores, né, que estavam em plena atividade ali, na mesma época da personalidade autoritária, né, esse texto sai um ano depois. Então, e aqui ele vai ter as questões que vêm nesse texto, elas quase que entram em contradição com a personalidade autoritária, né? Mas quando a gente, né, volto ao ponto, né, quando a gente leu observações, a gente sabe que não tem contradição, né? Ele estava imaginando que aquilo seria publicado e isso aqui esse texto não apareceria como tão contrastante assim. Então o que ele diz ali, né, que o fascismo não é um problema psicológico. Enquanto certamente existe suscetibilidade potencial para o fascismo entre as massas, é igualmente certo que a manipulação do inconsciente, o tipo de sugestão explicado em termos genéticos por Freud, é indispensável para a atualização do seu potencial. Isso, no entanto, corrobora a hipótese de que o fascismo não é um problema psicológico e que qualquer tentativa de compreender suas raízes e seu papel histórico em termos psicológicos, ainda permanecerá no nível das ideologias. Né? Então, aqui ele está afirmando essas questões que eu coloquei, né, de que a estrutura da personalidade ela está intimamente ligada, ela não pode ser separada do ambiente, e ela não é reativa, né, nesse sentido, ela é formada e estruturada junto nesse processo, em processo dialético, né? Então, e nesse sentido, apenas uma teoria explícita da sociedade pode explicar a eficácia desse discurso, né, da propaganda fascista, né? Pode muito bem ser o segredo da propaganda fascista, ele diz, que ela simplesmente tome os homens pelo que eles são, verdadeiros filhos da cultura de massa padronizada de hoje, em grande parte subtraídos de sua autonomia e espontaneidade, em vez de se colocar metas cuja realização transcenderia o status quo psicológico, não menos que o social. A propaganda fascista precisa apenas reproduzir a mentalidade existente para seus próprios propósitos. Ela não precisa induzir uma mudança. E assim a repetição compulsiva, que é uma de suas características primárias, irá se coordenar com a necessidade por sua reprodução contínua. Ela se apoia absolutamente na estrutura total, bem como em cada traço particular do caráter autoritário, que é ele mesmo o produto de uma internalização dos aspectos irracionais da sociedade moderna. Sob as condições prevalecentes, a irracionalidade da propaganda fascista se torna racional no sentido da economia funcional. Pois se o status quo é tomado como algo aceito e petrificado, é necessário um esforço muito maior para se ver através dele do que para se ajustar a ele e obter pelo menos alguma satisfação por meio da identificação com o existente. E assim, o que é preciso esclarecer em relação à personalidade autoritária é que ela é a personalidade autoritária, né, é fruto da introjeção de uma sociedade racional. Disposições psicológicas, na verdade, não causam o fascismo. Em vez disso, o fascismo define uma área psicológica a ser explorada de forma bem-sucedida pelas forças que o promovem por razões de interesse próprio, completamente não psicológicas. E aqui como estou chegando no final dos elementos aqui, né? Apesar disso, os insights relativos às técnicas de mobilização, eles desempenham um papel importante, né? As técnicas dos agitadores fascistas. A teatralidade inerente à adesão ao líder é ressaltada por Adorno ao descrever a regressão artificial, o processo de regressão artificial, que ele toma do Freud. O fascismo não é um sintoma de regressão genuína. Em vez disso, o que é desempenhado pela massa não passa de uma performance. A categoria da falsidade aplica-se tanto ao líder quanto ao ato de identificação por parte das massas e seu suposto frenesi e histeria. As pessoas acreditam tão pouco, do fundo do seu coração, que os judeus são o demônio, quanto acreditam completamente em seu líder.
elas não se identificam completamente com ele, mas representam essa identificação, encenam seu próprio entusiasmo e assim participam na encenação de seu líder. É através dessa encenação que elas atingem um equilíbrio entre seus ímpetos pulsionais continuamente mobilizados e o estágio histórico de esclarecimento que elas alcançaram e que não pode ser revogado arbitrariamente. Então, esse processo aqui, ele está bastante descrito, bastante baseado, tudo aqui é baseado em Freud, né? Esse texto, ele é mais ou menos uma análise, né, daquele, como é que é? Psicologia das Massas e Análise do Eu, né? Que é um texto bem conhecido do Freud. E daí ele vai destrinchando e trazendo algumas novas ideias para isso, como aquela que o André diz que é assustadora, né, do fim da psicologia, é justamente aqui que ele vai chegar, né, com o momento em que a gente em que a psicologia ela deixa de fazer sentido, né, porque o que está em processo é uma captura da subjetividade e o controle, né, disso por um processo bastante interessado, né, que ele tem um objetivo. E nisso, gente, eu acho que também dá para deixar alguma coisa que apesar de parecer aterrorizante essa ideia, e é de fato, e hoje a gente está vendo que, né, de fato, ela está acontecendo de uma forma potencializada. O que ele diz é que essa captura e e esse levar os processos, conduzir de uma certa forma, eles sempre podem se dar de outra forma. Então, aqui entra aquele elemento, André, que eu estava falando agora, né, a contradição, que ela sempre aponta para múltiplos lugares, então ela não tem uma direção só, né? E eu acho que é nisso que a gente pode encontrar esse elemento não pessimista, né, que é, no caso do Adorno, a contradição, e a contradição sendo o lugar da utopia, né, como ele coloca na dialética negativa, né? A gente tem sempre um elemento que não foi, de acordo, né, com a teoria, com o princípio da não identidade, a gente sempre tem um elemento que não é capturado, sempre tem um resto, né? E é nesse momento, nesse elemento, que reside, talvez, né, as possibilidades, é ali que reside a rebeldia, e é ali que residiria a revolução, né, de certo modo. Eu acho que esse seria o ponto, se a gente quisesse, claro, de uma forma bem teórica aqui, né, porque prática e real está difícil, né, de ver. Eu acho que, assim, há mais de 70 anos a gente vê essa pesquisa, né, e hoje isso volta com uma clareza, né, impressionante. Então, se eu tivesse que pensar no que ele diria, além de eu avisei, né, ou acho que ele não diria nunca isso, na verdade ele diz que dizer isso é absolutamente inútil, né, ele tem um outro caminho para isso, e ele alerta, inclusive, sobre isso. É que a única coisa que se pode fazer, né, e isso é o que ele diz em algum momento, é que tentar alertar para as consequências, porque isso a gente tem ainda, né? Embora esteja cada vez mais difícil de sei lá, até possuir a memória dessas consequências, né? Porque ela vem a todo tempo sendo revisada e negada, enfim, tem, como eu falei, processos de disputa de narrativa, de discurso, o que ele deixa é basicamente isso, né? A única tentativa, a única possibilidade seria, né, alertar para as consequências e tentar trabalhar para reelaborar o passado e criar essa memória, né, para que
nunca mais ocorra. Cansei, gente, tô com a garganta doída já. Acho que está ótimo, cara. Muito bom, muito obrigado. Foi uma palestra muito generosa e surpreendente, assim, porque eu não esperava que você ia tirar tanto coelho dessa cartola aí, né? É claro que, conhecendo um pouco a Dona, a gente sabe que ele tem muito a falar sobre fascismo, né? Enfim, e, e a minha ideia, quando eu propus os temas, foi justamente pegar o que cada um está estudando, né? Demonstra, assim, está estudando e de que forma isso senta, né, na nossa realidade histórica assim mais imediata, né, já que a gente está tendo aí uma experiência bastante assim única, né, na nossa história recente e, e a demanda por pensamento, a demanda por reflexão e alternativas, né, é gigante, né, é gigante. E eu confesso a vocês que eu nunca me senti tão útil assim como filósofo, né? É como se eu sentisse assim que, nossa, tem que arregaçar as mangas e mãos à obra, né? Muito trabalho aí pela frente, assim, né? De construção, de desconstrução e construção permanente, né? Das ideias, para que a gente se politize, né? Se politize de uma nova forma, né? Como eu tenho repetido, antes que venha esse tal de novo normal aí, que é assustador, né? E Já está aí, né? a fala do Whindersson me assustou mais ainda, né? Essa ideia de novo normal aí tem sido assim uma coisa muito pouco explicada, assim, muito, né, muito dá a impressão de que está havendo assim reuniões, né, em cúpulas, né, em mesas redondas onde participam, sei lá, no máximo 17 pessoas e com aparelhos, né, com planilhas, com cálculos, com gráficos de todo tamanho, tendências, principalmente das bolsas de valores, né, para poder definir o que vai ser o novo normal, né? Ué, e nós, assim, nessa história, né? E nós, né, a gente vai ficar assistindo a isso, né? Esperando, assim, né? Quando será que vai chegar o novo normal para então eu poder saber como é que eu vou agir, né? Como é que eu vou viver, como é que eu vou me relacionar e o que é que eu vou pensar e etc, né? Então acho que é urgente assim uma demanda de politização, né? Né? Enfim, muito bom, muito obrigado, Wilson. Foi uma excelente palestra. Eu queria ouvir perguntas, provocações de vocês. Acho que eu tenho só uma pequena contribuição. Eu também nunca li muito Adorno, eu li somente aquela obra Dialética do Esclarecimento, né? E gosto muito, gosto muito do artigo que tem dentro dela, que é sobre indústria cultural, né? Sobre massificação cultural. E me parece assim que tem alguma contribuição assim, a gente pode pensar sobre o papel que essa indústria cultural tem nesses novos fascismos, assim, digo contemporâneos, assim, bolsonaristas mesmo, como existe um papel, assim, dentro da indústria do entretenimento para criar umas divergências, assim, maiores, assim, criminalizando e deslegitimando, assim, certos posicionamentos, né? A gente vê, por exemplo, até pela intervenção que a gente teve aqui na chamada, né? Simplesmente porque a gente Sim. tinha uma palestra com a palavra fascismo, a gente tem uma intervenção que ela é quase que automática, assim, né?
e descerebrada, assim, né? Ela não tem o que criticar, ela não sabe o que ela está criticando, ela Completamente descerebrado. Adorei essa palavra aí. é uma intervenção que se faz a partir do quê? Desse costume que foi criado a partir dessa massificação, como é que eu vou dizer? Dessa massificação comportamental, né? A Uhum. respeito dessa coisa de discutir, né? E discutir temas sociais, assim, no campo das ciências humanas já é uma coisa criminalizada por aqueles que seguem esse esquema, né? E eu acho que o fascismo ele acaba expresso justamente nessa coisa, né? Da gente ser taxado e diferenciado. Então, tipo, aquele é um não eu, né? Aquele é um não eu e aquele é, enfim. E eu sei, né, tem uma coisa, numa das aulas do professor Itamar, no semestre passado, que a gente estava estudando o Sloterdijk, ele fala de uma entrevista, né, com o Sloterdijk, onde ele, não sei se eu estou fugindo muito do assunto, mas enfim, acho que até convém, onde ele fala muito sobre, porque ele fala por que é esse ressentimento, assim, né, que a extrema-direita tem com o campo progressista, porque a gente poderia simplesmente visualizar isso como uma troca de poderes, assim, né? E como uma dialética do poder e das narrativas de poder, assim, né? Mas existe um ressentimento maior, né? E daí o Sloterdijk, ele fala um lance sobre esse ressentimento que existe de estar entre os bons, né? Porque o que significa isso? Por que as pessoas da extrema-direita, por exemplo, minimizam o estudo e a discussão, mas mentem nos seus currículos, por exemplo, né? Por que a gente tem essa... Né? Por que a gente tem esse vão que a gente não consegue entender, né? Por que teve aquele cara que era ministro da Educação, que entrou logo depois que saiu o Weintraub, que tinha o currículo todo, né, todo falsificado, assim, né, com coisas que foram desmentidas pouco a pouco. E não é só o caso dele, assim, né? Acho que tem outros casos ali dentro da base bolsonarista ali, né? Porque existe essa coisa, né, de desqualificar o debate, mas também querer estar entre aqueles, né? A gente tem vários influencers hoje, né, no YouTube, assim, né, influenciadores que são ditos inteligentes e que têm seus estudos e que são filósofos, né? E não estou falando do Olavo de Carvalho, estou falando de outros YouTubers ditos estudiosos, assim, né? Então eu acho que isso parte, sabe, de uma, como a gente, para aproveitar o link com o Adorno, né? Enfim, eu acho que isso faz parte de uma massificação cultural mesmo, assim, de costumes que estão surgindo a partir do entretenimento mesmo, sabe? Dessa coisa também de colocar o Bolsonaro como um personagem, né? Que ele representa mais do que simplesmente um candidato, assim, né? Do que um presidente, assim, né? Ele é um personagem, ele é um super-herói, né? Um mito, né? Ele é um mito, né? Esse ponto aí, na verdade, até estava escrito aqui, eu não cheguei nele, né? Mas isso o Adorno descreve como o pequeno grande homem, né? Então, e aí ele traz aquele bom, como a gente viu ali a questão do o Leandro Conner falando, a gente precisa de uma figura, né? A gente precisa de uma figura que vai representar, que vai ser essa pessoa que vai trazer, que vai resolver, né? E tem a forma como o Adorno explica essa questão do grande homem é que ele é aquela figura que ele precisa parecer comigo, nunca, né? Aí ele fala do processo de idealização e a personalidade narcísica também é uma coisa que eu não explorei aqui, mas assim, tem esse processo de perda da autoridade da figura paterna que eles se costuma identificar ali na transição do capitalismo liberal para o capitalismo monopolista, quando se diluem as relações, né, e a gente passa a não enxergar mais né, o capitalismo, mas só né, fica tudo diluído. Nesse momento, a gente tem a ruína da família como aquela instância de autoridade contra, né, com base na qual vai se formar
a personalidade do sujeito. E aí, esse processo, o Adorno identifica já, em mínima horário, ele está falando disso, né, que isso faz... É o momento do surgimento da personalidade narcísica, né, que a substituição da figura de autoridade, ela vai cair na figura do sujeito que ele está negociando a representação de si mesmo, né? Então, nesse ponto, essa figura do pequeno grande homem, ele é uma representação do eu, no caso, né? E como um igual, né? E aí tem um processo de investimento libidinal por parte do sujeito, que ele é colocado nessa figura, né? A explicação que eles dão para esse processo. Só que, claro, fica, como eu tinha dito, fica sempre um elemento a ser incorporado, né? E esse elemento é o que o agitador, que o líder vai aproveitar para conduzir, né, depois a massa, né, vai ser um movimento de cooptação do sujeito, né? E essa questão eu acho que ele é bem anterior, talvez, né, esse processo de ódio, né, a intelectual, ali, como eu descrevi, aqueles pontos ali da personalidade autoritária, né, tem aquele do ódio a tudo que é introspectivo, do ódio à intelectualidade, né, então isso tem sido bastante aproveitado por causa da própria perda da legitimidade geral das instituições. Ela abre essa brecha, né, para que a gente se aproprie do discurso e crie esse clima em que a gente pode dizer que o professor não vale nada, o professor não tem autoridade nenhuma, a ciência não tem mais autoridade nenhuma, e tu ainda, nesse processo, nesse movimento, tu faz uma pequena carícia da pessoa, né? Porque a pessoa começa a se sentir importante e pertencente a um grupo, né? Um grupo de pessoas que sabem que elas estão sendo manipuladas, que nada mais é legítimo e que eles, né, agora eles têm o direito de se expressar, né? Eu acho que esse movimento ele foi bastante explorado pelo nazismo e hoje, né, no caso, claro, nas redes isso é elevado a potências absurdas, né? Então, acho que já é um processo que vem de mais tempo, né? Agora, é curioso como a gente, no Brasil, a gente tem uma tradição, né, de anti-intelectualismo, né, de anti-ciência, quer dizer, e isso faz escola no Brasil, né? A nossa história intelectual, ela vamos dizer assim, bastante sofrida, né? Assim, a história assim da formação de uma classe de intelectuais, assim, de pensadores e de uma tradição de formação intelectual é sofrido no Brasil porque a gente vem de uma longa tradição anti-intelectualista. Então, esses novos fascismos eles surfam muito bem nessa onda, e o que não era o caso na Alemanha, né? Não era o caso na Alemanha nos anos 20, nos anos 30, né? Quer dizer, não precisa falar da riqueza intelectual e artística e cultural da Alemanha, né? Isso é curioso, né? Mas na Alemanha eles usaram a retórica do pedófilo, né? Acusação de pedofilia e, bom, eles conseguiram criar o clima de que o comunismo era uma ameaça, né? Então, o processo é muito parecido, né? E a partir daí, tu tem só o comando, né? Comunista,
pedófilo. E aí, hoje, né, tá assim, professor intelectual. Exatamente. André, alguém comentou aqui, eu não consegui. A Pauline fez comentários elogiosos a seu respeito. Deixa eu ler aqui os chats dela. Valeu. Depois do Lula é ladrão. PT, povo, meu Deus do céu, esse a gente merece isso. Tive contato com Adorno mais no campo da estética. De qualquer maneira, ele tem um pensamento bastante atual. Gostei muito da explanação. Depois ela escreve: acho que o autoritarismo vence quando os indivíduos perdem a autoridade sobre si mesmos. Isso seria um sintoma de falta de autenticidade e pensamento crítico próprio. Quem não conhece minimamente a si mesmo e seu entorno abre mão de sua individualidade e, consequentemente, de sua liberdade, ao mesmo tempo em que não entende seus deveres. Alguns líderes são experts em identificar as fraquezas de seu povo, porém o povo não as conhece. Perfeito. Comentário da Pauline. Uma coisa que eu comentei com o Windsor, né, que o título Novos Fascismos me chamou bastante a atenção, né, porque o que eu fiquei me questionando é novos, né, será que em algum momento ele não existiu, né, ele não esteve presente sempre, ou pelo menos há muito tempo, e parece que o que a gente vai mudando é a questão do contexto, né, como vocês disseram, é impossível a gente ouvir essa fala e não ficar associando ao nosso momento, né? E aí, tentando pensar numa perspectiva histórica, a gente fica tentando encontrar momentos em que isso não aconteceu de alguma forma, né? Ou que não vem acontecendo de alguma forma. Esse é o ponto da memória, né? E da reelaboração, da elaboração. Né? Eu achei, foi essa foto que eu vi que tem falado bastante nisso, né? Que e nós aqui no Brasil, a gente tem o trabalho, claro, eu dei o exemplo da Alemanha, né? Eles trabalhando a memória deles, mas a nossa memória tão recente, né, da ditadura e do próprio integralismo, né, que foi um movimento tão grande, onde é que estavam essas pessoas, né, nesse momento em que as coisas ficaram adormecidas? Eles certamente, né, não deixaram de ser quem são, né? Então por isso, e claro, e aí uma característica importante ali é o momento de crise, né, que quando vem, ele potencializa esse tipo de reação, mas que ela está sempre, de alguma forma, sendo trabalhada e está sempre ali, né? Então, acho que a lição dele seria sempre essa, né? De elaborar, né, a nossa memória, né, e construir a partir daí. Interessante isso que a Patrícia fala, lembrando de um comentário que a gente fez na aula de ontem, né? A gente está trabalhando Achille Mbembe, os teóricos da pós-colonialidade, né? E é bastante frequente essa ideia de que uma certa crítica, né, que vem dessa perspectiva pós-colonial às narrativas do estilo Adorno, né? Por exemplo, que Auschwitz não se repita. Então, até pegando assim da tradição biopolítica, né? O Agamben, né? O foco no campo de concentração, né? O paradigma do campo. E esses autores do mundo mais intelectual, mais periférico, né? Os pós-coloniais, os ditos pós-coloniais, acusam assim, a Europa ela arrepia com o nazismo, né, com Hitler,
porque isso começa a acontecer dentro do território da Europa, né? Isso é um apontamento do Aimé Césaire, né? Que é das primeiras gerações, né? O discurso sobre o colonialismo, né? Então, quer dizer, a ideia do sistema colonial como já antecipando essas práticas terrificantes todas, né? Que a gente vai ver, então, nos anos 30 e 40, no cenário do fascismo, da emergência do fascismo nos totalitarismos da Europa, né, do século XX. Né? Então, assim, elaborar a memória, no caso assim, nosso, né, brasileiro, vai ter que chegar nesse ponto. Né? Vamos ter que trazer esse passado aí e acertar essas contas. Né? Que no nosso caso é bastante complicado. Né? E no caso não é nem só o passado, é o presente que segue, né? Quer dizer, né? Todo esse racismo estrutural, enfim, né? Essa política de terror aí, né? De matança, né? Que segue, né? De genocídio indígena, de genocídio do negro, genocídio do índio, né? Enfim, né? Como práticas que já estão trazendo tudo isso, né? Toda essa experiência, né? E que são estruturantes. Né? Que são estruturantes. Né? Muito bem, pessoal. Excelente. Aí, Lucas. Parabéns, Windsor, pela exposição, foi excelente. Valeu, obrigado, Lucas. Um momento importantíssimo. Assim. Até só, você que já está também, o horário está avançando, mas só uma questão que me ocorreu na tua fala, e que, enfim, eu também li bem pouca coisa assim do Adorno, mas no ano passado a gente estava tentando ler a introdução da dialética negativa. E aquilo lá é uma coisa assim que é difícil para burro, assim, muito complicado. Mas tem uma coisa assim que eu gostaria de te perguntar, até porque tu estás estudando a moral no pensamento do Adorno, que é o seguinte, parece assim que uma das coisas que fica bem clara para o Adorno é uma crítica sempre de toda e qualquer normatividade pré-estabelecida, né? Qualquer a priori assim que se estabeleça, um princípio que seja o guia, porque isso seria de uma certa forma, por um lado, a afirmação do sujeito transcendental, né, do mote kantiano, mas que vai ser expresso, digamos assim, em sentenças morais do tipo, não se deve torturar. Tem uma passagem do Adorno que ele vai falar assim, bom, o pensamento moral coloca isso como um princípio, como uma espécie de norma, enquanto a tortura, de fato, ela continua ocorrendo, né, no mundo real. E isso é uma coisa... Até o Sartre ele coloca bem essa problematização em várias vezes. Mas, e quando a gente faz, digamos assim, de uma certa forma, o experimento contrário, por exemplo, jogando essa cristalização, uma espécie de princípio que impede o negativo, quando a gente enuncia uma sentença do tipo abaixo o fascismo, né? Por exemplo, que isso aí introduz de uma certa forma a sentença não se deve ser fascista, né? Mas a experiência do Adorno também, de uma certa forma, ela diria assim, não é por aí, a gente tem que colocar, digamos assim, esses impulsos que a gente tem em relação aos princípios dentro desse processo de crítica, né, de negativação dessas determinações, para que a gente tenha uma espécie de moral em movimento, de reflexão moral em movimento em relação ao impulso que o sujeito tem com a realidade que o objeto que nos é apresentado com a realidade, né? Mas e se a gente trazer para essa questão moral, né? Existe algo que seria, digamos assim, o interdito, mesmo que não seja uma norma fixada por uma racionalidade, mas para ver que é uma dúvida mesmo, assim, né, tá presente nessa minha elaboração, porque de uma certa forma existe uma certa normatividade imbuída assim nessa negatividade, né? Eu não sei assim, como é que tu compreenderia assim, esse sentido da normatividade na moral do Adorno, assim, pelas leituras que tu apresentaste, assim, tendo em vista que
esses fenômenos, eles não são fenômenos essencialmente psicologizantes, assim, ou melhor, radicados psicologicamente no sujeito, mas eles têm, de uma certa forma, um ponto de partida na própria realidade objetivada, né? Como que ficaria, digamos assim, a normatividade nesse processo assim, de crítica? Ele coloca a normatividade, no caso, o ponto que surge, né, em relação à normatividade, para ele está bastante ligado ao imperativo Auschwitz, né? Mas isso ele está relacionado ao fato de que ele não apresenta nada de positivo, né? Ele apresenta sempre o negativo, né? E é o caso de que ele não tem como tudo está em processo, tu não tem a base para dizer o que vai ser. E quando tu tiver a base para dizer o que vai ser, tu já não vai ser o que tu é agora. Então, chegar no ponto em que tu vai ter condições de apontar um caminho é uma questão de que é uma questão histórica que tu não tem um controle sobre ela, né? Então, e o que tem na dialética negativa em relação a isso é um evento histórico, né, que ele coloca, né, a dialética numa posição que é o seguinte: ela não pode mais objetivar ser uma dialética com uma síntese. Então, essa é a crítica que ele faz ao Hegel, né? O conceito modificado de dialética, ele viria dessa questão. A realidade está mostrando que uma síntese ou mesmo algum princípio que conceba minimamente algo como um norteador, ele não é mais possível, né? Então, nesse sentido que a dialética ela tem que ser sempre aberta e ela tem que ser sempre um contra, né? E aí ele diria que a gente não pode pensar numa luta por reconhecimento. A gente tem que pensar numa luta contra a opressão ou contra o desrespeito, né? Então, nesse sentido, essa é a única forma que a gente tem. A gente não tem como saber o que vai ser, né? A gente não tem um retorno ao qual, né, voltar, um ideal de humano, e a gente não tem uma projeção de humano também. A gente só tem a noção do que é o inumano, né? Então, e essa é a normatividade para ele. A normatividade é o mal em si mesmo. O mal em si mesmo, ele é normativo. O mal e o sofrimento, né? Eu acho que esse é o ponto. Não sei se eu respondi, Lucas. Tem a questão do suplementar também, que aparece na dialética negativa, né, que é esse impulso, né, que é complicada essa palavra, né, um impulso empático, né, que quando a gente vê o sofrimento, ele guarda muito disso nas formulações dele. Tem um capítulo lá, quando ele está discutindo a liberdade, o primeiro modelo da dialética negativa, que isso também ele vai entrar como um fator. Então, é histórico, é corporal, né, mas ele não tem uma base, né? A questão é que como tu disse, né? A premissa, ela sempre, os princípios, eles vão ser criticados porque eles são parte da realidade que está aí, né? E eles são estruturantes da realidade de alguma forma, eles surgiram aqui. Então, eles não podem não ser criticados. Seria essa a perspectiva dele, né?